Eu não sei se a verdade ou a mentira, qual das duas tu preferes? Não é nem um bode, tá? Porque o pastor Biel vai falar sobre o grande rebelde Nimrod. Vocês já ouviram falar sobre Nimrod? Nimrod, numa ordem cronológica, como o pastor Biel está tentando fazer, é um grande caçador que veio depois de Noé, né? Nós falamos ontem, não é ontem, gente, eu falei no programa passado, né, sobre Noé. Quando ele parou ali nas montanhas da Ararat, ele começou a plantar vinha e aquela coisa toda, e ficou bêbado, e depois o seu filho viu ele nu, e que eu expliquei que não foi só simplesmente ver nu, né, o seu filho provavelmente tenha cometido ali um incesto contra o próprio pai. Algumas explicações judaicas dizem que ele tenha castrado o próprio pai para que o próprio pai não tivesse mais filho, para que eles não tivessem que dividir a terra com mais irmãos, ok? Hoje eu vou falar do grande Nimrod, né? A palavra Nimrod, ou o nome Nimrod, significa rebelde, tá? A Bíblia descreve que Nimrod foi um grande caçador diante do Senhor. Por isso que eu sempre digo, para entender Bíblia, você tem que entender a língua original em que ela foi escrita. Porque quando você ler no português, dá a entender assim, ó, Nimrod, o grande caçador diante do Senhor. Dá a entender que o camarada era protegido por Deus. Dá a entender que ele era um caçador aplaudido por Deus, ou abençoado por Deus. Na verdade, é totalmente o contrário. Nimrod, rebelde, né? Grande caçador diante do Senhor. Nimrod, rebelde contra o próprio Deus e que estava se opondo contra o governo de Deus, ok? Mas por que ele era caçador? Raciocina comigo. A terra naquela época, antes do dilúvio, naquela região, provavelmente era uma terra muito fértil e que tinha muitos animais, tá bom? Com um grande cataclisma, lá eu já expliquei aqui, na época do dilúvio, foi a região mais afetada, porque provavelmente tenha sido a região que tinha mais concentração de gente, né? Se você entender que o dilúvio foi um juízo, um castigo divino, ele fazia sentido que ele afetasse a região que tivesse mais corrupção, que tivesse mais gente, que tivesse mais maldade. É por isso que eu sempre digo que o dilúvio não destruiu todo o planeta, como pensam muitos, ok? Após o dilúvio, ali teve uma grande dificuldade, a escassez de comida, tá? A escassez de animais, tá? Os animais que sobreviveram da arca começaram a reproduzir, mas isso começou a ter problema de novo. A competição dos seres humanos por alimento, ela começou novamente. Por alimento, por espaço de terra, e Nimrod começou a sobressair diante de todo mundo como um grande rei perverso. A Bíblia o chama de caçador porque provavelmente ele competia nas suas caças por alimento e fazia isso com muita violência. É bom lembrar que a Bíblia só libera o consumo de carne para o ser humano após o dilúvio. Lá está escrito que Deus ordenou que Noé pegasse dos animais que ele levou, dos animais limpos, né? Porque aqueles que conhecem a cultura judaica sabem que judeu tem animais que ele não come, né? Ali relatado em Levíticos 11, né? O porco, por exemplo. Para resumir, o animal descrito pela Bíblia que pode ser consumido de acordo com os costumes judaicos, e por que de acordo com os costumes judaicos? Porque a Bíblia foi escrita por judeu, tá? O animal ele tem que ter dois sinais. Ele tem que ter o casco dividido, né, e ruminar ou remoer o alimento. E a Bíblia até explica ali no verso 8 do capítulo 11 de Levíticos que o porco tem o casco dividido. Mas a Bíblia explica que ele não deve ser consumido a sua carne, tá? Porque ele não remoe, ele não rumina o alimento, tá? E isso faz sentido, porque a gente sabe que essas carnes não fazem bem para a saúde. Imagina você comer uma carne desta naquela época que eles comiam crua. Aí explica a quantidade de gente que deve ter morrido com a triquina, gente que deve ter problema de cabeça naquela época, porque a triquina, quando ela cresce, ela aloja um ovo na cabeça, né?
e a pessoa começa a ter problemas de ataques epiléticos. Eu tenho uma parente assim. O meu avô morreu porque ele saiu para fazer uma cerca há muito tempo atrás, há mais de 40 anos atrás, e naquela época as pessoas saíam para trabalhar e ficavam o dia inteiro fora de casa, e ele tinha triquina, e a triquina saiu-se do seu estômago e pelo nariz, e ele estava sozinho e ele morreu sufocado, e ele foi encontrado morto. E essa triquina é comprovada pela medicina que ela é contraída pela carne do porco, pelo mau consumo da carne do porco, né? Não só por isso, mas por outros meios, inclusive colocar capim na boca. A gente tem mania de, quando está no campo, arrancar o capinzinho e ficar colocando na boca. Esses capins são infestados de ovos de triquina, que é soltado ali pelo cocô do gado, pelo cocô do porco, pelo cocô de animais que carregam esses parasitas em seu estômago, ok? Talvez seja por isso que o judeu proibiu ali o consumo dessas carnes. Então, para o judeu, só pode comer a carne se o animal tiver 2 sinais, casco dividido e ruminar. Aí você imagina se eles já tinham lá uma determinação de que animal podia ser comido e de que animal não podia ser comido, com a escassez de animal ou de animais causada pelo dilúvio. Nimrod torna-se um grande competidor com os seus contemporâneos, né? E ao se tornar um grande competidor, ele também torna-se um grande rei. E ele foi o construtor de algumas cidades. A Bíblia diz que ele foi o construtor de Nínive e da grande torre chamada Babel. Mas por que eu estou falando de Nimrod hoje? Eu vou voltar um pouco ao programa em que eu falei do dilúvio. Para aqueles que creem num conflito cósmico, ou seja, aqueles que seguem esta linha de interpretação, acreditam-se que tudo que acontece na humanidade é influência de um poder espiritual, que no cristianismo é chamado de Satanás, em outras religiões é chamada de outras coisas, mas acredita que este poder está em guerra contra Deus, e uma das maneiras de ele guerrear contra Deus é colocar o ser humano em rebelião contra o seu Criador. Agora você imagina comigo, a Terra, antes do dilúvio, ela era uma pangeia fértil, animais, comida em excesso, e o ser humano falava uma só língua, um só idioma. Nós vamos estudar sobre isso em um outro programa, mas eu só estou recapitulando. Foi muito fácil para que este inimigo de Deus levasse a sua criação em rebelião contra o seu Criador, porque ele se comunicava muito fácil, porque falava um só idioma. Então, eu posso dizer que, de acordo com esta linha de interpretação, este inimigo de Deus conseguiu criar uma torre de Babel ideológica contra o seu Criador, que é um outro motivo que, além daquele descrito pela Bíblia, o acasalamento de seres celestiais com os filhos de Adão, levou Deus a destruir o mundo. Por quê? Os antediluvianos criaram uma ideológica, que nós podemos chamar de torre ideológica, contra o seu Criador. E Deus, então, agora toma uma decisão. Olha, vou destruir e vou fazer com que o ser humano se espalhe pela superfície da terra. E agora eu vou colocar dificuldades, porque eu vou dividir os continentes, propositalmente no futuro, eu dividirei as nações. O que nos leva a pensar que o inimigo de Deus tentou fazer a mesma coisa após o dilúvio. Ele não queria que as nações se espalhassem pela superfície da terra. Assim que de Noé começou a surgir novas nações para povoar aquela região, dali da África, da Mesopotâmia, do Egito, outro dia eu vou falar aqui sobre essas nações,
Satã, através de Nimrod, mais uma vez tentou juntar as nações em um só lugar da terra. E ele usou um homem chamado Nimrod. Por isso que a Bíblia o chama de rebelde. Porque já havia um propósito de Deus em dividir as nações, em espalhá-las pelos 4 cantos da terra, ao dividir a terra em continentes, com a destruição descrita pela Bíblia como um dilúvio. E você percebe ao estudar a Bíblia que logo após o dilúvio, um homem surge, tentando impedir que os povos se espalhem pela terra. E ele faz isso usando a sua habilidade como caçador, que é nada mais como um competidor contra Deus, como um rei, usando a força, obrigando as pessoas a se unir a ele e não a se espalhar pela superfície da terra. E você conhece a grande história chamada a história da Torre de Babel. E é engraçado que a mesma coisa, o mesmo propósito que Deus teve em destruir o mundo com o dilúvio, é o mesmo propósito que ele tem e usa para impedir que a torre fosse construída. Antes do dilúvio, ele queria afastar a humanidade, os grupos humanos, e fazer com que eles espalhassem pela terra, porque ele dividiu os continentes com o grande cataclisma, porque era um só continente. Agora, como ele vê que um poder usa um homem chamado Nimrod para não deixar as pessoas se espalhar pela terra e a unir em um só lugar, que foi ali na Mesopotâmia, numa das planícies da Mesopotâmia, provavelmente no Iraque, né? Construindo uma torre para tornar-se o seu nome célebre. E outra ideia que eles tinham também é que eles tinham medo de que viesse novamente um dilúvio sobre a terra. Então eles imaginaram, olha, este era o pensamento humano, vamos construir uma torre para que, se possivelmente vier um novo dilúvio, nós temos onde nos abrigar e não seremos destruídos e nem espalhados pela superfície da terra. Você percebe que eles já tinham a ideia de que muitos grupos tinham se espalhados e tinham se afastado, que é o que confirma o que eu falei no programa passado. Mas não era esse o propósito divino, porque Deus sabia que havia por trás dos bastidores um ser espiritual programando ou induzindo o ser humano a fazer aquilo. E o ser humano, na ingenuidade, achando que estava construindo uma torre para escapar de um outro dilúvio. Sendo que Deus já havia prometido para Noé que não destruiria mais a terra com outro dilúvio, ou seja, que não enviaria mais um dilúvio sobre a face da terra. O que muitas pessoas não entendem é que neste mundo, o verdadeiro conflito, ele ocorre por trás dos bastidores. Nós, seres humanos, às vezes, somos simplesmente, ou agimos, ou nos permitimos agir como marionete na mão de um poder sobrenatural, como era o caso de Nimrod. Ele estava sendo usado por um poder sobrenatural, usado pelo inimigo de Deus para acumular, juntar novamente os seres humanos em um só lugar para facilitar a rebelião contra o seu Criador. Mas o Criador criou um computador ao criar o ser humano. O maior computador, ou seja, o computador orgânico, né, que é essa nossa mente, criador dos computadores eletrônicos. Por isso eu o chamo de maior computador. Se foi criado por Deus, ele sabe manipular isso muito bem, porque ele é o maior programador, ou o único. A Bíblia diz que só o Senhor sonda por completo o coração humano. Coração humano na Bíblia não é esse coração aqui, viu, gente? Coração humano na Bíblia é intelecto, é cérebro, tá?
Se é só ele, ele sabia e sabe manipular muito bem isso. Então não dava mais para dividir os continentes com um cataclisma, porque os continentes já haviam sido destruídos. E ele havia prometido que não ia mais destruir a terra com o dilúvio. Onde é que ele tinha que mexer agora para que o seu propósito fosse cumprido? De espalhar os seres humanos pela superfície da terra? A Bíblia descreve ali no capítulo 11 do livro do Gênesis que ele enviou uma confusão de línguas na cabeça dos seres humanos que ainda falava só um linguajar. A ciência explica que não foi assim, porque o ser humano fala línguas diferentes porque se afastaram, né, um do outro. A ciência até reconhece que houve mesmo uma divisão de continentes em algum tempo neste planeta e que este afastamento fez com que, se distanciando um grupo do outro, aprendessem a falar palavras diferentes, criassem culturas diferentes e idiomas diferentes, que é o que nós temos hoje. Mas a Bíblia descreve, tudo isso é possível, eu até creio que a ciência tem razão em muito do que fala, mas a Bíblia descreve que houve a necessidade do Criador da raça humana confundir ali o idioma humano para que eles, não se entendendo, se afastassem, se espalhassem pela superfície da Terra. E eu realmente não descreio disso completamente. Eu acredito que às vezes isso pode estar sendo, ao longo da história, mal explicado. Mas parece sim que algumas coisas de errados aconteceram com as sociedades humanas e que foram interpretadas como algo sobrenatural, como é o caso aí da confusão de línguas na Torre de Babel. E essa coisa da mente humana falar em outras línguas, nós temos relatos e relatos de coisas que aconteceram, por exemplo, acidente. O camarada tem um acidente de carro, bate a cabeça de alguma forma que ele não morre, mas entra em coma por um determinado tempo, acorda falando uma língua que ele nunca estudou para falar. Se eu não me engano, num programa de televisão, certa vez, eu vi um indivíduo que não tinha dinheiro para pagar um curso, pedindo desesperadamente um patrocínio para ele aprender ou reaprender a falar o português novamente. Porque ele havia tido um acidente de carro, bateu a cabeça, acordou falando em espanhol e não sabia mais como falar o português. Isso é possível. Isso mostra que a nossa mente tem a capacidade, ou sempre teve a capacidade, de falar várias línguas. Isso mostra também que já havia um propósito de Deus ao criar desta forma. Ele realmente queria culturas diferentes nesse planeta. E ele teve um grande trabalho para fazer com que os seres humanos cumprissem esse seu propósito. O primeiro foi que, no mundo antediluviano, falavam uma só língua, e, por falar uma só língua, se comunicaram com muita facilidade, criaram uma torre ideológica contra ele. E ele teve que enviar um dilúvio, não só para destruir, mas também para abrir e dividir os continentes. E isso não foi o suficiente, porque se Deus tem um inimigo que luta contra ele, esse inimigo é o diabo, esse inimigo usou Nimrod para, mais uma vez, unir os seres humanos em um só lugar, na terra, após o dilúvio, construindo uma torre. E o propósito por trás de tudo isso era, ao construir essa torre, fazer com que esses seres humanos não espalhassem pela superfície da Terra e ali criasse uma torre, mais uma vez, ideológica contra o seu Criador. E desta vez o Criador já tinha ali um campo preparado para que os seres humanos espalhassem e aprendessem a falar novas línguas. Ele só precisou mexer no grande computador que ele havia construído, que é a mente humana. Mais ou menos assim, ativou lá a capacidade, enviou um vírus, né? Um vírus no computador orgânico que ele havia criado, e de repente um olhou para o outro e falou uma palavra que o outro entendia, mas os outros não entendiam. E isso começou a causar uma grande confusão ali na torre. E aí essa confusão começou a causar brigas. E a gente pensa que isso foi de uma hora para outra. Não, gente, isso pode ter levado um tempo para acontecer, ok? E neste tempo foi tempo suficiente para que grupos que se entendiam se unissem. E unindo-se e não podendo haver, no momento ali, um entendimento, se separaram e surgiram
as grandes nações ali daquela região da África, como o Egito, né? Nações que nós conhecemos como Grécia, os filisteus, todas aquelas nações que são tantos nomes ali que não lembro mais, ok? Não dá para lembrar aqui exatamente no momento para poder falar. Mas surgiram ali, vocês podem ver que eles têm línguas parecidas, né? E todas as línguas têm algumas palavras, alguns nomes universais. Por exemplo, aleluia. Em qualquer língua que se tem nesse planeta, aleluia é aleluia. Não existe uma tradução para essa palavra. Aleluia é aleluia no inglês. Eles falam assim meio que aleluia, né? Meio que arrastado, mas é aleluia no japonês, é aleluia no alemão, é aleluia no inglês britânico, é aleluia no português, é aleluia em qualquer canto. Isso também é uma prova de que todas as línguas vieram de uma língua só. Portanto, eu não discordo da Bíblia e não descreio da história bíblica. Só creio que ela é mal contada e às vezes muito mal interpretada. O que eu vejo quando eu estudo a Bíblia é um Deus tentando educar e civilizar a sua criação, que pode realmente ter acontecido alguma ou algumas coisas de erradas com esta sua criação que a Bíblia interpreta como sendo a sua queda no pecado. Mas eu vou terminar lhe fazendo uma pergunta. Você tem aceitado esta reeducação de forma correta, estabelecida pelo seu Deus? Ou você prefere aquilo que não é polidez, aquilo que não é educação para a sua vida? Pense nisso, porque as histórias da Bíblia refletem ou podem ter esta reflexão. Bom,